O templo em Jerusalém estava mergulhado em uma paz solene naquela tarde dourada. O sol do fim do dia atravessava as colunas altas de mármore polido, projetando sombras longas e serenas sobre o chão de pedras. O aroma do incenso ainda pairava no ar, misturando-se ao silêncio reverente dos poucos que se aproximavam para orar. Era uma tarde comum para muitos, mas para dois homens que subiam o monte do templo, seria o começo de uma história eterna. Dois homens, duas trajetórias, dois corações que se cruzariam por alguns minutos diante de Deus, mas com destinos opostos. O primeiro homem era um fariseu, um homem religioso, conhecido por sua conduta impecável segundo a lei. Caminhava com postura ereta, passos decididos, olhos que examinavam tudo à sua volta como quem vigia para manter a ordem moral do mundo. Vestia roupas ritualísticas cuidadosamente dobradas, o filactério preso ao braço e na testa a pequena caixa de couro continha versículos da Torá. Era admirado na comunidade, um exemplo, um guardião da fé. Mas naquele dia não subia ao templo para encontrar Deus, subia para reafirmar sua superioridade. Ele entrou no átrio dos homens com segurança. Procurou um local à frente, bem visível. Ali, em pé, levantou os olhos ao céu e com voz firme e limpa começou a orar. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Suas palavras soavam como louvor, mas exalavam julgamento. Seu tom era de gratidão, mas sua motivação era comparação. Ele prosseguiu: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Era verdade. Ele jejuava, ele dava o dízimo, ele orava. Mas o que preenchia seu coração não era gratidão verdadeira, era orgulho espiritual. E orgulho, mesmo em forma de oração, não sobe até Deus, apenas ecoa no vazio. Do outro lado do átrio, quase escondido atrás de uma das colunas, entrou o segundo homem, um publicano, um cobrador de impostos, um homem visto como traidor por seu próprio povo, pois trabalhava a serviço do Império Romano, extorquindo dinheiro dos judeus para sustentar os invasores. Ele andava devagar, como quem carrega o peso do desprezo dos outros e da própria culpa. Suas roupas estavam gastas, seu semblante cansado. Parou no fundo do templo sem ousar se aproximar mais. Diferente do fariseu, ele não levantou os olhos, não se aproximou do altar, não disse palavras ensaiadas. Em vez disso, bateu no peito com força e dor e disse: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aquela oração simples, sincera, vinda de um coração quebrantado, atravessou os céus. Jesus, ao contar essa história, termina com uma sentença chocante para os ouvintes. Eu lhes digo que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Silêncio. Incredulidade. Aquilo era impensável, porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E assim termina a primeira cena. Uma oração de orgulho e uma oração de quebrantamento. Duas vozes que ecoaram no templo, mas só uma foi ouvida por Deus. Para compreender o peso dessa parábola e a diferença brutal entre esses dois personagens, é necessário mergulhar mais fundo em quem eles eram e o que representavam para os ouvintes de Jesus. O fariseu não era um vilão caricatural como, por vezes, imaginamos. Ele era, na verdade, alguém admirado. Um homem que, aos olhos da sociedade judaica, estava entre os mais piedosos e respeitados. Os fariseus eram vistos como guardiões da lei. Defendiam a pureza religiosa, dedicavam-se ao estudo das Escrituras e à prática rigorosa dos mandamentos. Muitos deles viviam uma vida de disciplina extrema, renunciando ao luxo, jejuando, orando publicamente e ensinando nas sinagogas. Eles eram a referência espiritual de Israel. E, de certa forma, havia sinceridade nisso. O problema não estava em suas obras.
mas no coração por trás delas. O fariseu da parábola não se via como um pecador em busca de misericórdia, mas como um exemplo merecedor da aprovação divina. Sua oração não era uma súplica, era uma exaltação. Ele agradecia não por graça recebida, mas por sua própria retidão. Usava a presença de Deus como palco para seu discurso de superioridade. Agora, olhemos para o publicano. Ser cobrador de impostos naquela época era assumir um papel odiado. Os publicanos trabalhavam para Roma, o império opressor, coletando tributos do próprio povo judeu. Muitas vezes com taxas abusivas, enriquecendo às custas da dor alheia. Eles eram vistos como impuros, corruptos, aliados do inimigo. Eram excluídos das sinagogas, considerados indignos do convívio religioso e moral. Mas este homem, ao contrário do fariseu, não se esconde atrás de uma máscara. Ele não tenta fingir ser algo que não é, não recita méritos, não cita boas obras. Ele não ousa sequer levantar os olhos ao céu. Em vez disso, bate no peito, gesto de profunda dor e arrependimento, e clama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse clamor é mais profundo do que parece. A palavra usada por Jesus para "tem misericórdia" indica um pedido por expiação, como se dissesse: Deus, cobre-me com o sangue do sacrifício, apaga minha culpa, mesmo eu não tendo como pagar. Ele se reconhece como alguém que não merece estar ali. Sua oração é curta, crua, urgente, mas cheia de verdade. A beleza dessa cena é que Jesus está invertendo completamente a lógica humana. Aos olhos dos homens, o fariseu está certo e o publicano está perdido. Mas aos olhos de Deus é o contrário. O fariseu está cheio de si e vazio de arrependimento. O publicano está vazio de justiça, mas cheio de humildade. A história de cada um deles representa mais do que dois personagens. Representa dois caminhos espirituais, duas formas de se aproximar de Deus. O primeiro se aproxima dizendo: olha tudo o que eu fiz, olha como sou bom. O segundo se aproxima dizendo: eu não sou digno, tem misericórdia de mim. E a pergunta inevitável é: qual desses dois caminhos seguimos, mesmo sem perceber? Quantas vezes nossa oração, mesmo involuntariamente, se torna uma comparação com os outros? Quantas vezes nosso serviço na igreja vira motivo de orgulho sutil? Quantas vezes olhamos para os que caem e pensamos: eu jamais faria isso? Essa cena é um espelho que expõe nosso interior. E quanto mais sincero for o nosso olhar, mais percebemos que muitas vezes carregamos o coração do fariseu, ainda que com a linguagem do publicano. Mas há esperança, porque Jesus não contou essa história para condenar. Ele contou para libertar, para mostrar que o caminho da graça está aberto, não para os que se acham bons, mas para os que reconhecem que precisam dela. E a única condição para receber esse perdão é humildade. Para os ouvintes de Jesus, essa parábola era mais do que inesperada, era ofensiva. Ela contrariava toda a lógica religiosa da época. Imagine você estar sentado entre os discípulos, ouvindo atentamente as palavras do Mestre. A multidão, em sua maioria composta por judeus devotos, esperava que os exemplos vindos de Jesus confirmassem aquilo que já acreditavam, que os justos seriam exaltados e os pecadores condenados. Era o senso comum. A religião, para muitos, era um sistema de mérito. Quem cumpre os mandamentos é abençoado, quem os quebra é punido. Simples assim. Mas Jesus inverte tudo. Ele diz que o publicano, aquele traidor, rejeitado, sujo, foi justificado por Deus. E o fariseu, o homem exemplar, o líder religioso, não. Era como dizer que Deus ignorou o pastor e acolheu o ateu que chora no fundo do templo. Que ele rejeitou o devoto formal e se inclinou para o quebrado de espírito. Era uma revolução teológica e espiritual.
E por que isso acontece? Porque arrependimento verdadeiro vale mais do que a aparência de santidade. A revolução do arrependimento começa com a verdade. E a verdade é que todos pecaram. Todos estão distantes da glória de Deus, mas nem todos reconhecem isso. O fariseu era cego para sua condição. Seu currículo o impedia de enxergar sua necessidade. Ele confiava em si mesmo e por isso foi rejeitado. Já o publicano via com clareza quem era. Ele não tentou impressionar, não tentou negociar, apenas clamou. E por isso foi justificado. A palavra justificado, usada por Jesus, é fortíssima. Significa declarado justo diante de Deus. Não por obras, não por sacrifícios, mas pela fé e pelo arrependimento sincero. Essa é a essência do Evangelho. O mundo religioso sempre tentará nos empurrar para o desempenho, para a performance, para a comparação. Mas o reino de Deus se abre para quem reconhece que não tem nada a oferecer. Isso não significa que obras não importam. Importam sim, mas elas devem ser fruto do relacionamento com Deus, não moeda de troca por aceitação. A revolução do arrependimento também desconstrói a ideia de que somos melhores porque fazemos mais. Jesus está dizendo: não importa o quanto você faça, se o seu coração está distante, tudo é vão. E por outro lado, mesmo que você tenha errado muito, se o seu coração se quebranta diante de Deus, há perdão, há restauração. A profundidade dessa parábola é que ela revela o que agrada a Deus. Não é a eloquência da oração, nem a postura, nem o currículo religioso. É a sinceridade, é a humildade, é o arrependimento que não busca justificar-se, mas simplesmente se entrega. O que Jesus oferece aqui é libertador. Ele está dizendo: pare de tentar se provar, reconheça sua fraqueza e receba minha graça. Essa é a revolução. Um Deus que justifica o pecador que confessa, um Deus que exalta o humilde, um Deus que se aproxima do arrependido. E isso muda tudo, porque essa verdade não apenas reconstrói nossa visão de Deus, mas também transforma nossa forma de ver os outros. Se eu fui perdoado apesar de tudo, como posso negar perdão? Se fui aceito mesmo indigno, como posso rejeitar alguém? Se Deus olhou para mim com misericórdia, como posso olhar para os outros com desprezo? Essa é a revolução que Jesus iniciou. Uma mudança que começa dentro do coração e se espalha para tudo ao redor. E tudo começa com uma oração simples. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Chegamos ao momento mais desconfortável, mas também mais necessário desta história, quando ela deixa de ser sobre dois personagens antigos e se torna sobre nós. Essa parábola de Jesus é como um espelho colocado diante do nosso coração. Ela nos obriga a parar e perguntar: qual desses dois homens sou eu? A verdade é que em diferentes momentos da vida podemos ser os dois. Às vezes somos como o publicano, quebrados, conscientes de nossas falhas, sedentos por perdão. Outras vezes nos tornamos como o fariseu, cheios de certezas, comparando-nos com os outros, esquecendo o quanto precisamos da graça de Deus. Essa é a beleza e o perigo da fé. Ela pode nos aproximar de Deus ou nos encher de orgulho religioso. Tudo depende do coração com que vivemos essa fé. A pergunta que Jesus lança não é apenas teológica, é pessoal, é prática, é urgente. Como temos orado? Será que nossas orações são sinceras ou apenas discursos bem elaborados? Será que estamos buscando a presença de Deus com humildade ou tentando mostrar a Ele o quanto somos bons? Será que nos comparamos com os outros para nos sentirmos superiores ou reconhecemos que somos tão necessitados quanto todos? A parábola termina com uma reviravolta. O homem desprezado volta para casa justificado. O homem aplaudido volta vazio. E a pergunta é: como nós voltamos dos nossos encontros com Deus?
justificados ou iludidos. Jesus não contou essa história apenas para ensinar algo bonito. Ele contou para nos transformar, para rasgar nossas máscaras, para libertar nosso coração. E Ele não quer que apenas admiremos o publicano, quer que o imitemos. A aplicação prática disso vai muito além da oração. Ela afeta como olhamos para o próximo, como julgamos quem está longe, como acolhemos quem erra, como nos posicionamos diante da dor alheia. Porque quando entendemos que só estamos de pé pela misericórdia de Deus, passamos a viver com mais compaixão, mais graça, mais verdade. Talvez você tenha crescido em um ambiente cristão, aprendeu a falar como cristão, agir como cristão, servir como cristão, mas ainda se sente distante, seco por dentro. Talvez você tenha se afastado por culpa, por vergonha, por sentir-se indigno. A boa notícia é que essa parábola é para os dois. Para o fariseu, ela é um chamado ao arrependimento sincero. Para o publicano, é um lembrete de que há esperança mesmo no fundo do templo. Hoje, não importa onde você está, nem como foi sua trajetória. O que importa é o seu coração agora. Você pode repetir a oração do publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E essa simples frase pode transformar tudo, porque é ali, nesse lugar de humildade, que a graça de Deus encontra espaço para agir. E você? Como tem orado? Como tem vivido? Que essa história ecoe dentro de nós. Que ela não seja apenas lembrada, mas vivida. E que ao final do dia, quando estivermos a sós com Deus, possamos sair da sua presença com a certeza de que fomos ouvidos. Não porque somos bons, mas porque Ele é cheio de misericórdia. E então, nós também desceremos para nossa casa, justificados.